Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. Hoje a gente vai falar de poesia aqui no canal, a gente vai conversar sobre Da Arte das Armadilhas, da Ana Martins Marques. Eu já falei entusiasticamente sobre essa autora aqui no canal, foi um dos melhores livros lidos em 2018. Eu li o livro das Semelhanças, já tem resenha para ele aqui no canal, vou deixar linkada. E esse foi o segundo livro da Ana, publicado pela companhia em 2011. A Ana tem 3 livros, né, sendo o Livro das Semelhanças o terceiro. Então esse aqui veio antes daquele que eu já resenhei. Esse livro anda meio esgotado, a minha edição é de sebo, mas dá para encontrar e-book. E esse livro, ele, como o Livro das Semelhanças, é um livro que tem um tema, né? Eu não sei se a Ana fez isso também com o seu primeiro livro, mas ele não é só uma coletânea de poemas. Existe aqui um tema que meio que permeia todos os poemas, né? Ela divide o livro em 2 partes, que são interiores, a primeira, e depois uma parte maior chamada da Arte das Armadilhas, né? O mesmo título do livro. E ela vai explorar aqui, então, essa relação de ser surpreendido, de fato, né, que existe numa ideia de armadilha. Existe uma ideia de ser preso, de ser capturado, de uma certa... de ser pego num certo despreparo, ou num momento de estar desprevenido, algo assim, né? Nessa primeira parte dos interiores, ela vai fazer poemas com elementos muito familiares, que são as coisas da casa, os móveis, né? Com esses objetos que são domésticos, muito próximos, muito cotidianos, com que a gente convive muito todo dia, mas que... e por isso são muito familiares, mas que de algum modo, em algum momento, com um olhar certo, ou num momento de se estar desprevenido, eles nos surpreendem, né? Então eu vou ler aqui alguns exemplos. Na página 17, por exemplo, tem um poema, são pequenos poemas, um poema chamado Cortina, onde ela fala: entre o fora e o dentro, leis o vento. Na página 21, ela fala da pimenteira, e aí ela diz: a pequena área de sol do apartamento cabe a ela. Ela guarda o sol em seu coração, rubro, ruim, e no prato que repartimos, devolve-nos hoje ardente o sol de ontem. Então ela vai explorando essas coisas um pouco mais surpreendentes ou um pouco mais ambíguas, né? Nesses elementos que são os mais familiares, ela explora assim o que há tanto de mais ambíguo como o que pode haver de surpreendente. E aqui nesse poema Pimenteira, ela faz isso quando cria essa imagem, né, da pimenta, uma coisa normalmente quente, né, e ardente, mas essa coisa de uma planta que absorve o sol e de que quando a gente se alimenta de uma certa forma, ela nos devolve um pouco desse sol, né, nessa ardência, né. Então ela faz umas associações muito interessantes. Esse é um livro de associações muito interessantes. Num outro poema dessa mesma série, chamado Espelho, ela diz assim: nos cacos do espelho quebrado, você se multiplica, aonde você em cada canto, repetido em cada caco. Por que quebrá-lo seria azar? Né? Então ela pega essa ideia muito comum de que quebrar um espelho dá azar, mas se todos esses caquinhos multiplicam a imagem da pessoa querida, por que seria, então, azar, né? Na outra seção, então, a da Arte das Armadilhas, ela vai ampliar um pouco essa coisa dessa ambiguidade, desse caráter surpreendente ou ambíguo nas relações, né? Na verdade, ela vai ampliar, ela vai tirar desse espaço, talvez, das coisas mais cotidianas e familiares e domésticas para os relacionamentos, para os espaços, para o corpo, né? Ela vai tratar disso em mais assuntos relacionados a mais aspectos da vida, e também fazendo um diálogo com outros artistas, outros escritores, outros poetas e com alguns mitos. Num poema chamado Caçada, ela fala
E o que é o amor se não a pressa da presa em prender-se? A pressa da presa em perder-se. Né? E fala então desse caráter paradoxal do amor, né? O amor que é uma posse, né? Esse prender-se, que de uma certa forma é uma adesão, uma aderência, mas que também é um perder-se, né? Então, num sentido também de ficar preso e de ficar um pouco, ao mesmo tempo, perdido, né? De ficar contido, mas de ao mesmo tempo, viver uma espécie de dissipação, né? No sentido de que... de uma certa vulnerabilidade, né? Que o amor coloca as pessoas, né? Nas suas relações de troca e tudo mais. E é muito interessante que ela trabalha, e essa é uma diferença que eu percebi desse livro pro livro das semelhanças, que esse livro ele explora um pouquinho mais a forma, né? Então ele tem um pouco mais de musicalidade, ele tem um pouco mais de ritmo, e ele explora um pouco mais os recursos sonoros, como a assonância, mas principalmente a literação, né? A repetição de fonemas consonantais. E ela faz aqui, na verdade ela trabalha aqui a questão dos fonemas nessa coisa paradoxal do amor, né? Quando ela pega palavras muito próximas e trocando alguns fonemas, ela cria uma situação de oposição fonética. Então ela tem o presa e o pressa, né? O que é o amor senão a pressa da presa. E então você tem o impressa, esse S mais forte, e empresa, um S mais suave, né? Não vou usar aqui termos específicos da fonética, né? Porque não tem necessidade. Então você tem essa oposição de um mais forte, um mais intenso, para um mais suave. E a mesma coisa na vogal, porque em pressa você tem um E aberto, pressa, pressa. E em presa você tem um E fechado. Então você tem um E, S, Z. Então ela cria essa oposição na própria fonética do poema. Isso é muito interessante. Isso é um recurso que muitos compositores usavam também em linguagem musical para expressar certas coisas, como na ópera, por exemplo, né? Então, quando a música fala de sentimentos mais elevados ou de alguma coisa mais elevada, como o céu, a nota é alta, né? Mas quando fala, sei lá, do inferno, ou de uma tristeza, ou de alguma coisa assim, a nota é baixa. Quando fala de uma agitação, o ritmo é mais dissonante, né? Isso é uma coisa interessante do diálogo da forma com o conteúdo, né? E me parece que ela explora isso aqui um pouco mais também. Ainda nessa questão das relações, ela cria alguns poemas, e um dos que eu vou ler é os que tem a ver com mitologia, que ela vai falar do Ícaro. Na verdade, ela não vai falar do Ícaro, mas vai se inspirar no Ícaro. E ela vai trabalhar o amor como essa relação, esse sentimento em que você tem uma satisfação, um prazer, mas ao mesmo tempo você tem um risco, ou você tem um custo, né? Então, essa coisa da armadilha, no sentido de que, de uma certa forma, a gente quer ser pego por essa troca amorosa, mas isso muitas vezes tem um custo, um preço, ou tem um risco. E ela também trabalha com uma certa ideia de uma tentação, né, dos sentimentos como armadilhas, no sentido de uma tentação que nos causa. Né? E então, nesse poema Ícaro 1, que tem o Ícaro 1 e o Ícaro 2, ela vai dizer: somos os dois incompatíveis como a cera e o sol, e no entanto, parecemos-nos como se parecem o açúcar e o sal. Devemos, porém, deixar de insistir, pois se até Ícaro caiu em si. Um outro tema que ela retoma, na verdade não retoma, já que ela escreveu esse livro antes, né, mas que ela desenvolve também nesse livro, é a questão da linguagem. Então tem esse poema chamado A Queda, onde ela faz analogias muito interessantes. A Ana é uma poeta que faz analogias, associações muito interessantes. Ela explorou muito isso também no livro das semelhanças, e essa é uma característica forte desse livro. Então eu escolhi esse poema para ilustrar essa questão
E ela vai dizer assim: a queda. As palavras faltam quando mais se precisa delas. São apenas a sombrinha do equilibrista. Ajudam, talvez, mas não salvam. Faltam quando mais se precisa delas. Se você cair de uma grande altura, por mais bonita que seja a sua sombrinha, não conte com ela para amortecer a queda. Então tem essa coisa aí também de ser pego desprevenido, né? Por mais que você tenha algum tipo de recurso. Alguém lá no Leia Mulheres, quando a gente leu o livro das semelhanças, falou que ela falava muito do mar, né? Que a Ana tinha uma relação muito interessante com o mar. E, de fato, eu não sei se isso tinha sido a coisa que mais tinha me chamado a atenção quando eu li aquele livro, mas aqui ela volta nesse assunto. Ela faz um poema que dialoga com a Sofia de Mello Breiner Andersen, que é uma poeta portuguesa que falava muito do mar, né? Ela tinha esse tema como um tema muito recorrente. Mas ela tem um outro poema aqui chamado Naufrágio, onde aqui ela não está dialogando com nenhum outro poeta, que eu acho que ela também faz essa construção interessante de analogias, né? A Ana trabalha muito as imagens através de comparações, metáforas, associações que são sempre muito originais e criam imagens muito belas, né? Então, nesse poema chamado Naufrágio, ela diz assim: de dentro da noite, a cidade espelha automóveis, sirenes, cães inquietos, galos prematuros. Mais longe, cheio de plantas, que são pedras, que são flores, que são bichos, o mar bate contra a praia. Em torno da cama, como de um navio partido, nossas roupas, nossos cigarros, nossos livros afogam-se a seco. Então, ela faz essa analogia aí do quarto. Na verdade, ela faz essa analogia de espaços com o mar, né? Então, você tem a noite, né, expelindo coisas quase como ondas, trazendo coisas, então, automóveis, sirenes, cães. E o quarto, que também, de uma certa forma, cria esse amontoado onde as coisas se afogam, né? Então, nessa analogia aí com o mar. Eu quero encerrar com o poema Ícaro 2, porque eu acho que ele resume bem a ideia do livro, que é um pouco essa coisa de... o tempo todo essa oposição de gozo e sofrimento, né? E de como o sofrimento sempre, de uma certa forma, precede o gozo. Nessas relações, pelo menos, né? Quando ela trabalha a questão das armadilhas nas relações amorosas. É um poema bem curtinho, onde ela vai dizer: nesta altura dos acontecimentos, pensou, só espero poder tocar o sol antes do solo, né? Então, ou seja, ter esse momento aí de prazer, de glória, de conquista antes de morrer. Então é muito interessante como ela desenvolve aí essa ideia da armadilha, né? Não só como algo ruim, mas como algo que traz intrínseca essa coisa paradoxal de uma coisa boa, que de uma certa forma se deseja e para a qual nos deixamos atrair, mas que de uma certa forma vai criar alguma espécie de aprisionamento, ou de custo, ou de dolo, enfim, é muito interessante mesmo. Os poemas dessa coletânea são, em sua maioria, curtos, tem um ou outro um pouquinho maior. A Ana é uma autora que usa uma linguagem até bem simples, embora a linguagem seja simples, do ponto de vista semântico, os poemas têm uma profundidade, são poemas com muitas camadas, ela explora muito a significação das palavras, especialmente através das associações que ela faz. A economia poética da Ana é uma coisa muito impressionante, porque ela consegue fazer essas associações complexas falando muito pouco, né, com poemas muito sucintos, o que mostra uma maturidade grande no seu processo poético. E aqui também ela explora um pouquinho mais, como eu já falei, o ritmo, né, um pouco mais a questão formal mesmo, de rimas, de ecos, de aliterações e de um certo ritmo, uma certa musicalidade. Enfim, um outro grande livro da Ana. Recomendo bastante se vocês tiverem a oportunidade de ler. Eu continuo aí na minha intenção de ler mais poesia, de incluir mais poesia nas minhas leituras, tá bom? Me digam se vocês já leram esse livro da Ana e o que vocês acharam. Beijos e até a próxima. Tchau!